Saudações, torcedor Coxa Branca, começando o nosso primeiro pós-jogo de 2026 e não deu boa. Curitiba perdeu por 3-2 para o Foz do Iguaçu no Couto Pereira. Jogo muito movimentado, muitas falhas individuais, falar bastante de tudo que aconteceu, lance por lance, passar pelos jogadores e dar uma analisada mais completa sobre a partida, mas a primeira tendência que a gente tem numa situação como essa é acabar tentando uma análise um pouco mais dura, podendo queimar alguns jogadores. Eu acho que não é a ideia nesse primeiro momento. Tem que ter cabeça fria, ter calma. Mas um jogo ali que passa algumas situações preocupantes, falhas individuais, lacunas na nossa base, que é um time formado exclusivamente por jogadores da base, então a gente vê alguns defeitos ali. E também pensar que esse não é nosso time, né? Esse é um time de base. Time de base, se for ver, você consegue extrair ali dois, três jogadores e olha lá. E olhando esse time, talvez seja isso. E talvez nem isso, né? Vamos passar ali pelos jogadores e de forma mais geral, assim, eu não esperava nada dessa equipe. Pelo que eu acompanhei na Taça FPF, dos jogos que eu vi, foram jogos muito ruins, assim, um time que você não via praticamente nada. Hoje teve as falhas individuais, um time desorganizado, mas fez dois gols, conseguiu fazer um abafo ali no segundo tempo. Só que aí vieram as falhas individuais, né? Mas no geral um jogo movimentado, apesar do início de ano, né? Campeonato Paranaense geralmente esse começo de ano os jogos são meio preguiçosos, meio lentos e a gente não viu nada disso. Hoje um jogo muito corrido, principalmente o Coritiba atrás no placar, precisou correr atrás da desvantagem e movimentou bastante o segundo tempo. O problema agora que eu vejo principal da, do planejamento. São só 6 jogos na primeira fase e os dois primeiros com a equipe alternativa que perdeu hoje. Só que no sábado a gente enfrenta o Londrina, que é um time de Série B e é muito acima do Foz, que é um time muito fraco. Então, o que a gente pode esperar desse time, desses meninos, contra um time mais cascudo, um time de nível técnico mais alto? Hoje o Londrina ganhou do Operário 2-0, então vai ser nosso adversário no fim de semana. Fica aí a dúvida do que a gente pode esperar para o sábado. Eu vi até, estava vendo até a entrevista do PC de Oliveira agora depois do jogo, e ele muito sincero, assim, muito duro nas palavras, tentando em certo ponto proteger os jogadores, mas ao mesmo tempo falando, futebol é cruel mesmo, você entra em campo por um time do tamanho do Curitiba, você vai ser cobrado, às vezes pode ser a tua chance da tua vida, não queremos queimar a piazada, mas gostaria, gostaria de ter visto algo mais, mesmo não esperando, como eu falei, tendo como base a taça FPF. Mas então vamos aqui ao jogo, passando primeiro pela. Só deixa eu organizar aqui, passando primeiro pela escalação. O time com Benassi, ali tá em ordem numérica, né? Benassi jogou o Felipe Guimarães. Vou abrir a escalação aqui no SofaScore, que ela tá mais organizadinha. Benassi jogou o Felipe Guimarães na direita, zaga com Guilherme Aquino do lado direito, João Pedro do lado esquerdo e o Lucas Taverna na lateral esquerda. Aí é um ponto que eu quero chamar atenção. Hoje nós tínhamos 3 laterais à disposição, os 3 laterais direito e os 3 começaram jogando. O Guimarães jogou na posição correta, o Taverna jogou improvisado na esquerda e o Diogo Batista jogou no meio, que é uma posição que ele também faz, mas ele é mais lateral do que meia. Então, que base é essa que você não tem um lateral esquerdo disponível? Existe um problema aí, um problema claro. A gente tem o João Almeida no grupo principal e só ele. Você passa, então, vamos dividir em níveis as equipes. Grupo principal, você tem um jogador que vem da base. Grupo intermediário, que é o grupo que jogou hoje, não tem nenhum jogador para essa posição. Então, vemos uma lacuna aí, uma lacuna que também está impactando no time principal. Então, voltando à escalação ali, o Vitor Tisse na frente da zaga, o meio ali. Jogou ali o Diogo Batista caindo mais pela direita, junto. Atualizou aqui só um pouquinho. Aí. O Diogo Batista mais pela direita, caindo mais o Jean, fazendo uma dobradinha com ele. O Matheus Dias mais meio para a esquerda. E o Lucas Crepaldi ali jogou os primeiros 15 minutos, recompondo bastante,
pela esquerda e quando tinha a opção de atacar, ele atacava. E aí tem a infelicidade dele, né? Sofreu a lesão aos 15 minutos, uma lesão muito feia. Teve o choque com o goleiro, acabou caindo em cima do braço, uma infelicidade para ele. Vai perder algum tempo aí para se recuperar, boa recuperação para ele. E na frente, o Thiago Azaf. Substituições, entrou o Miguel no lugar do Vitor Tissi, Dani Gruber no lugar do Diogo Batista, Matheus Dias foi substituído pelo Paulo Roberto, o Brian entrou bem no começo do jogo no lugar do Lucas Crepaldi e o Juan Lima depois entrou no lugar do Thiago Azaf. O que dá para falar dos atletas? Assim, eu vou deixar as falhas individuais para falar num segundo momento. O que eu poderia destacar assim, que num time como esse, acho que categoria de base, o principal é você achar jogadores, né? O time desempenhar como equipe ali, taticamente, talvez fique em segundo plano. O que eu gostaria de ver seriam mais os atletas. O Brian, que é um jogador muito falado, começou no banco, entrou na segunda etapa, entrou na primeira etapa, aliás, fez o gol. E ele foi muito para cima, um jogador que vai para cima, vai para um contra um, perdeu muita bola nessas tentativas de drible, mas tentou. Talvez seja algo interessante para o time principal, ele com companheiros mais qualificados, com um time mais experiente, que ele não precise resolver tanto assim, ele possa ter outros jogadores que resolvam o jogo também. Eu achei que ele faz uma fumaça legal, assim, gostei, nada demais até o momento, mas é para ficar de olho. O Jean Gabriel é o jogador mais qualificado ali, na minha opinião, ali no meio campo e de toda a equipe. Deu o passe pro Azaf sofrer o pênalti, cobrou a falta para o Aquino fazer o gol, perdeu o pênalti também, mas ele é um jogador que claramente você olhando ele tem qualidade. Precisa ser mais constante, precisa participar mais do jogo, mas o talento tem. Perdeu muito tempo de carreira em função da lesão, isso atrapalhou o desenvolvimento dele. Já está com 22 anos, então é uma idade de já profissional. Ainda está ali jogando nesse time alternativo dos dois primeiros jogos, mas se quiser dar seguimento à carreira, até pela idade, ele precisa se encaixar na equipe principal, senão procurar espaço em outra equipe, até porque, como ele já estourou a idade de base, não vai ter equipe para ele jogar. Então, ou sobe de nível e joga integra de fato o time do Fernando Seabra, ou vai ter que procurar um empréstimo, alguma coisa, mas qualidade ele tem. Agora vamos analisar gol por gol. Aqui o primeiro gol, só pegando o tempo de jogo, 26 minutos do primeiro tempo, saída de bola, Guilherme Aquino tenta um passe ali, a bola passou no meio desses dois jogadores do Foz, só que tinha um outro atleta atrás, recuperou a bola, deu o passe e o Coritiba sofreu o gol. Assim, um erro grave, tá? O Aquino, agora analisando mais o jogador, começou a Série B do ano passado como titular, foi perdendo espaço, até porque o rendimento não estava, aquelas coisas. Aí chegou o Maicon, recuperou de lesão, o Jaci foi contratado, ele perdeu espaço. Voltou no jogo contra o Paysandu, né? O Maicon estava suspenso, foi aquele jogo desastroso e ele teve uma atuação muito fraca naquele dia. Então hoje um jogo assim, ele sendo um dos principais jogadores mais experientes desse elenco, o capitão, uma falha bastante grave, novamente não tentando queimar ninguém, mas não podemos ignorar o que aconteceu. Segundo gol, o João Pedro toma um drible, meio desconcertante até, e gol do Foz, 2-0. Primeiro tempo ruim do Coxa, ruim. O segundo tempo foi mais movimentado, mas não gostei do primeiro tempo. O time não fez muita coisa, sabe? E acabou sofrendo 2-0. Só que ainda no primeiro tempo, 49 do segundo tempo, Jean Gabriel vai bater o escanteio, vai bater direto para a área. Aparece, acho que é o Felipe Guimarães, resolve bater curto. Foi meio atrapalhada essa cobrança ali. Não gostei muito, mas acabou a bola sobrando para o Diogo Batista, que cruzou meio errado também. Uma bola que cruzou meio na pressa. Sobrou para o Brian, que acertou um belo chute. 2-1, Coritiba conseguia se aproximar no placar. Ótimo momento para fazer gol. Últimos instantes ali do primeiro tempo. Vai para o intervalo com 2-1 contra no placar. Aí, aos 9 minutos
do segundo tempo. O Jean acha um passe em profundidade para o Thiago Asaf. O Thiago Asaf vai bem no lance, consegue chegar, chega um pouquinho antes do goleiro, sofre o pênalti. Na cobrança, o Jean, que tem muita técnica, bate pênalti, a cobradora oficial acabou batendo bem até, foi a meia altura, mas foi muito forte. Acho que é mais mérito do goleiro aí. Ainda assim, perder pênalti é complicado. E naquele momento seria o empate, 2-2. O time estava muito no abafa, fazendo uma pressão grande no Foz. Oportunidade, momento ruim para perder uma penalidade. Aí veio 35 do segundo tempo, o Jean cruza a bola na área, cobrança de falta, o Aquino sobe bem, cabeceia no contrapé do goleiro, empata o jogo 2-2. Era um placar justo naquele momento. Curitiba fez por merecer o empate, mesmo que de forma um pouco desorganizada, indo ali mais na vontade do que na tática, acabou empatando o jogo. O problema é que logo em seguida, escanteio para o Foz aos 40 minutos do segundo tempo, escanteio do lado esquerdo, bola passeou ali pela pequena área e o Benassi, seu Benassi, que eu defendo tanto aqui, fala que o Curitiba está bem servido de goleiro no grupo principal, Morisco, Rangel, sempre elogio o Benassi, mas que falha feia, saiu ali catando borboleta, né, na, no ditado popular, uma falha muito feia do nosso goleiro, assim, ficou ruim para ele. Um goleiro da altura dele não pode cometer uma falha dessa, né? Bola na pequena área tem que ser dele, um goleiro, acho que ele tem 1,95 m, e ali matou o jogo. Já finalzinho da partida o time acabou morrendo, ele tentou fazer uma pressão final, mas não conseguiu muito. Então, fim de jogo, 3-2 pro pro Foz, estreia com derrota do Curitiba. No passado já tinha estreado com derrota também. Foi pro Londrina, né, 2-0 no Couto. Então é isso, gente. Fica, como eu falei, tentar não ser cabeça mais fria, não queimar os meninos ali. Lembrar que, por mais que seja uma competição profissional, é um time, entre aspas, de base, né? E esse é o ponto da calma e tem o ponto também da que a gente quer ver o time ganhar. Tem a questão que vai jogar com o Londrina agora na segunda rodada. Jogo perigosíssimo, perigosíssimo para a classificação do Curitiba, perigosíssimo para, até em certo ponto, acabar com a carreira de alguns jogadores no que diz respeito a jogar no Curitiba, porque você perde o primeiro jogo, você vai saber o que acontece nesse jogo com o Londrina, né? Esperamos uma vitória, mas, como eu falei, é um jogo extremamente perigoso e também, reiterando a fala do PC de Oliveira, que futebol a gente quer dar oportunidade, que esses jogadores façam a transição para o time profissional com calma, mas às vezes o tempo de futebol não respeita o tempo que a gente gostaria que fosse. O tempo é corrido, como ele disse, o futebol é cruel. Esses jogadores, alguns já estão ali mais de 20 anos, vários ali já estourando idade de base, então precisa demonstrar futebol para uma equipe profissional, novamente sem queimar ninguém, lembrando que é o primeiro jogo da temporada, só que é o primeiro jogo da temporada para o Curitiba. Para eles é o penúltimo jogo da temporada, né? Como equipe ali alternativa, é o penúltimo jogo, primeiro e penúltimo. Então, alguns, óbvio, vão continuar fazendo parte da equipe principal. O Benassi, apesar de ter falhado, é o nosso terceiro goleiro. O Felipe Guimarães vai ter espaço, o Taverna vai ter espaço. O Jean Gabriel precisa ter espaço, ou como falei, ser emprestado. Quem mais que pode... O Azaf ainda é muito novo, então acho que ali o Aquino eu não vejo fazendo parte do elenco principal. Na análise do elenco que eu fiz, eu até falei que eu acho que talvez ele precise ser emprestado. Então acho que seriam só esses. Talvez um ou outro ali desponte, mas de modo geral são poucos ali que vão ter espaço, que a gente vai continuar vendo ao longo da temporada e que eles aproveitem bem esse jogo de sábado contra o Londrina, que dê tudo certo e que não siga a tendência do que foi, né? Você perde para um time fraquíssimo como o do Foz, você vai enfrentar um time muito mais forte, que é um time de Série B como é o Londrina. Ainda assim esperamos que tudo dê certo, que os meninos se acalmem, que durmam bem hoje, que sábado consigam jogar um pouquinho mais calmos. Também vi uma equipe muito ansiosa, muito nervosa em alguns momentos, o que é natural da idade, mas eles precisam demonstrar um pouquinho mais de calma e de futebol coletivo no sábado, futebol individual também. Tem que analisar a parte
que é o que interessa para a gente, que é pensar talentos dessa equipe alternativa que sirvam pro time principal. Acho que não vai ter nenhuma mudança de planejamento, acho que esse time vai jogar mesmo no sábado, não vejo nenhuma chance de alterarem, trazer o time principal para jogar sábado. Então vamos torcer que eles se acalmem, que consigam desempenhar o que fizeram ali em determinados momentos do segundo tempo, mesmo que na base do abafa, conseguiram jogar algum futebol interessante, talvez seja forçar um pouquinho a barra chamada interessante, mas conseguiram ir para cima do Foz. Tá? Mas de modo geral, um jogo bem ruim assim, do Coritiba. Como espetáculo, como para quem está assistindo assim, até foi divertido, 5 gols, pênalti perdido, teve bola na trave do Foz, então foi um jogo movimentado, mas tecnicamente abaixo. Então, gente, fica aí nosso primeiro pré-jogo, nossa análise. Deixe nos comentários o que vocês acharam, se eu estou cornetando demais, se tem que pegar mais leve com os meninos. Mas sábado estamos de volta no pré-jogo, no pós-jogo. Também outros vídeos aí do elenco principal nos próximos dias. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.